Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é um comentário sobre o Ministério da Igualdade Racial. Veja, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Ele tá indo ao ar hoje, na quinta. Hoje, na quarta-feira, viralizou nas redes sociais uma matéria do Poder 360 com uma fala de Aniele Franco falando sobre letramento racial, que ela fala sobre expressões que não se deve usar, e aí coloca a expressão buraco negro e não sei o que, e por aí vai. E aí deu muita polêmica nas internets, no Twitter e tal. Eu quero traçar um elemento com vocês. Primeiro, vamos lá. Vamos separar isso por teses. Primeira tese. Há um processo de ataque ao Ministério da Igualdade Racial. Ponto. Isso aqui para mim em contexto. A direita entendeu que o Ministério das Mulheres, como não tem orçamento e a titular da pasta não é muito conhecida, não é um ministério tão importante para ser alvo de ataques. O Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos já foi bem confrontado pela direita, mas o Silvio Almeida, por uma série de questões, parece ter um background maior de proteção ao ministério dele e não é um ministério tão frágil. Dos ministérios que têm visibilidade, dado o apelo da questão racial, um discurso de campanha de Lula e na posse, e dado que a titular do Ministério da Igualdade Racial é Aniele Franco, que é mundialmente conhecida, e aqui não vou tecer comentários sobre o porquê, mas ela é mundialmente conhecida, é um ministério que é o alvo perfeito para a extrema-direita. É um ministério com orçamento ridículo, que não faz diferença nenhuma, são 200 milhões de dotação orçamentária para 2024. Claro que com emendas parlamentares, não sei o que, pode ser que venha mais dinheiro, mas é isso, é 200 milhões. Isso dá 0,85 centavos por brasileiro de gasto. Ou seja, é um ministério com orçamento ridículo, patético, que não dá para fazer praticamente nada, assim, objetivamente. Então não é objeto de cobiça do Centrão, nem nada disso. É um ministério que serve para fazer disputa ideológica, basicamente. E a extrema-direita quer atacar esse ministério. E aí isso faz com que a gente tenha mais cuidado. Por exemplo, eu, quando vi a matéria do Poder 360, antes de tecer qualquer comentário, eu fui procurar onde a declaração foi dada. Na matéria do Poder 360, coloca na tela aí, Maxwell, por favor, não tinha onde foi dada a declaração. Era uma entrevista de 1 hora, né, do programa Fala Ministro, e aí era com a Aniele Franco em referência ao mês da consciência negra. Eu assisti a entrevista inteira de 1 hora antes de dar qualquer opinião, antes de fazer qualquer comentário. Eu acho que esse é o mínimo de cuidado que a gente deve ter. E veja, é importante diferenciar uma coisa. Constatar que o Ministério da Igualdade Racial está sob ataque porque é uma presa fácil para a extrema-direita, não significa passar pano, não criticar, não significa dizer que está tudo bem, não significa blindar, não significa nada disso. Isso é uma constatação da realidade. Que tática você vai ter frente a isso já é outra coisa, percebe? Tese número 2. A entrevista é horrível. A entrevista é horrível. E eu explico por quê. A entrevista é horrível porque ela está fundamentada numa concepção social-liberal de luta contra o racismo. Então é aquele debate sobre o racismo que circula no âmbito da cultura, da educação, da linguagem, da política pública limitada e, no máximo, toca em questões de população quilombola. Mas a Aniele Franco não debate política econômica, não debate fome, não debate desemprego em massa, não debate informalidade, não debate precarização, não debate democratização da terra, não debate estruturas de poder, nem nada disso. Alguém pode dizer assim, Johnny, mas isso não é competência dela, tem outros ministérios. Aí vejo, então tem um problema de concepção. É isso mesmo, se criou um Ministério da Igualdade Racial que não vai incidir em nada no âmbito da política econômica, no âmbito das configurações de poder e no âmbito das relações de propriedade. Então é um ministério que não vai reduzir nada. Beleza? É isso. Então, e mesmo que o Ministério da Aniele não tenha competência para isso, me parece que é dever dela, enquanto sujeito político, politizar o debate sobre o racismo, viu, gente? Então, beleza. Se você quer reduzir o ministério ao ministério que tem um papel importante na titulação de comunidades quilombolas, mas tirando isso, é um ministério que vai fazer um programa aqui que quase não tem orçamento, de enfrentar o racismo nos esportes, depois o ministério que vai participar do lançamento de uma política de bolsa de estudos, intercâmbio acadêmico com universidades da África, do Ministério da Educação,
um ministério que vai acompanhar denúncias de racismo, injúria racial, beleza, suave. Isso não vai mudar em nada a minha vida, isso não vai mudar em nada a vida de milhões de homens e mulheres negros e negras do Brasil, porque isso não vai tocar no desemprego, na informalidade, na precariedade, no encarceramento em massa, na violência policial, no baixos salários, na fome, na falta de políticas públicas, na concentração fundiária, na disputa pela água, enfim, questão de moradia e por aí vai. Não é isso. Então, a limitação do Ministério é essa, e aí, frente à limitação do Ministério, a própria Aniele assume uma perspectiva de enfrentamento ao racismo e diagnóstico do racismo que começa e termina sem tocar nas relações econômicas de propriedade de poder político. Então, beleza, é uma perspectiva social liberal do que é racismo e do enfrentamento ao racismo. É muito ruim, é muito limitado, inclusive não bebe, por exemplo, das contribuições de Lélia Gonzalez, de Clóvis Moura e de tantos outros nomes do Brasil, sabe? É isso. Ruim. A entrevista em si foi ruim, foi muito ruim. Inclusive, há uma característica, e eu sei que tem poucas políticas públicas efetivas para mostrar, porque é um ministério sem orçamento, mas a Aniele dá muito pouca importância ao que o ministério está entregando. E aí, veja, eu não quero julgar, mas assim, na fala dela, você tem dificuldade de ver assim, ó, o que o ministério está fazendo de concreto, de objetivo, além de estar ouvindo, além de estar escutando, além de estar estudando, além de não sei o quê. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, isso é característica de ministérios recentes, com um corpo técnico muito limitado, que não tem funcionalismo de carreira consolidado, que não tem orçamento. Perfeito. Só que aí, meu amigo, veja, é papel do ministro também brigar para ter orçamento, para ter um corpo de funcionalismo mais robusto para fazer política pública. Então, se o próprio ministro não briga por isso nos fóruns externos, nas entrevistas, nos espaços públicos, sabendo falar, claro, tipo, não estou dizendo que o ministro, a ministra tem que entrar em confronto com o governo, mas assim, se não briga por isso, vai ser isso, né? Os próximos 4 anos, o Ministério da Boa Intenção, o Ministério da Pesquisa, o Ministério da Política Pública Simbólica, o Ministério, sabe, enfim, não dá. Aí vem uma terceira coisa, né? Que é, meu irmão, a gestão de mídia é muito ruim, porra. Então quer dizer que, veja, a ministra foi dar uma entrevista no programa Fala Ministro, né? Abrindo o mês da consciência negra. Aí você entra nas redes sociais da ministra, no Twitter tem 3 referências, no Instagram tem uma no feed, tem 3 nos stories, e é isso. Então, praticamente não tem cortes, praticamente não tem divulgação de material, sabe? Tipo, o negócio não repercute. Acaba que quem decide o que vai repercutir é a mídia burguesa. E a mídia burguesa decidiu que numa entrevista de 1 hora o que ia repercutir era essa fala. Alguém pode dizer assim, mas Jones, a ministra sozinha, a estrutura do ministério sozinho não pode meio que suplantar a mídia burguesa. Eu vou concordar. A questão é que o ministério nem tentou. Né? A divulgação do ministério em torno dessa entrevista foi ridícula. Não tem praticamente nada circulando nas redes. O ministério não teve uma estratégia de decidir o que ele ia pautar como elemento principal de repercussão pública dessa entrevista. Então, assim, gente, é um amadorismo assim, gigantesco, gigantesco. Aí teve gente falando que a fala da Aniele é uma fala que ela não deveria fazer porque sabiam que eu tratar de falsa polêmica em torno disso. Veja, eu nem entro nessa seara. Eu até acho que sim. Eu, por exemplo, não falaria isso porque eu acho isso, inclusive, enfim, eu tenho questões com esse debate de linguagem, de não sei o quê. Enfim, não pode falar esclarecer, vou falar esclarecer, não pode falar... Vocês sabem que essa não é minha pegada, né? Porque, sinceramente, isso não muda a vida de ninguém. Mas tudo certo. Tudo certo. Não sou nem contra, nem faço desse cavalo de batalha. Eu nem defendo isso, nem falo contra. Simplesmente, eu tenho outras prioridades. Eu estou debatendo o novo teto de gastos, eu estou debatendo desemprego, estou debatendo Petrobras, estou debatendo BNDES, estou debatendo reforma agrária, estou debatendo imperialismo, estou debatendo a luta de classe, estou debatendo a questão da ideologia e por aí vai. Tenho as minhas prioridades. Perfeito? É isso. Mas veja, parece que não tem estratégia de comunicação muito firme ali, pô. Parece que o negócio tipo, tá meio, opa, não sei o quê, e por aí vai. Aparenta um quê de amadorismo muito grande. Eu não quero cravar que é amadorismo, porque a gente não pode falar isso, porque há N possibilidades,
N possibilidades. Então não dá para cravar isso, porque eu não sei quem é que trabalha, eu não sei qual é a dinâmica, sabe? Pode ser que, em paralelo a essa entrevista, estivesse rolando outras atividades que era importante a equipe cobrir. Eu imagino que a equipe não é tão grande. Tem várias nuances aí que a gente precisa ter cuidado na hora de cravar. Mas que parece amadorismo? Parece. Por último, isso aqui é o mais importante. É assustador e triste ver gente de esquerda sendo pautado pela mídia burguesa, né? Que assim, vamos lá, gente, está em curso um processo de privatização de presídios no Brasil, né? Quem acompanha meu canal está cansado de saber disso. Eu venho aí, às vezes, inclusive, aparenta até uma voz quase que meio solitária, debatendo, confrontando, enfrentando a privatização de presídios. Perfeito? Tem vídeo no canal sobre o tema. Aí a ministra vai dar uma entrevista de 1 hora, a ministra simplesmente não fala da privatização de presídios e mal fala também da questão carcerária. Então você, que é de esquerda, ao invés de você ser pautado pela mídia burguesa e tá reclamando que a ministra falou que não pode dizer buraco negro, não pode dizer denegrir, foda-se, gente! Eu quero saber o seguinte, por que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por que o ministro da Cidadania e Direitos Humanos, Silvio Almeida, por que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não falam nada, não tem posição, não dão confronto à privatização de presídios que está avançando no Brasil. Eu caguei para esse debate se pode ou não falar buraco negro. Eu quero saber que eu sou contra a privatização de presídios, porque isso vai aumentar o encarceramento em massa no Brasil. Isso vai fortalecer o aparato penal do Estado burguês. Isso vai promover uma nova forma de escravidão da população negra encarcerada. Isso vai estimular todo tipo de injustiça e sentenças fundamentadas no racismo e no caráter burguês do Estado. Isso vai potencializar a transferência de fundo público para a empresa privada, escravizar majoritariamente pessoas negras em presídios privados. Então eu quero saber a opinião da Aniele Franco contra a pressão de presídios. Aniele, pelo amor de Deus, fale, se pronuncie, combata, mostre seu compromisso com a luta antirracista, o mesmo por Silvio Almeida, o mesmo por Flávio Dino, que são ministérios diretamente ligados à questão carcerária, né? Então assim, gente, pelo amor de Deus, gente, a gente tá no meio da consciência negra, o governo Lula tá promovendo a privatização de presídios e a ministra da Igualdade Racial não fala nada sobre isso. Vocês estão debatendo porra de buraco negro, denegrir, só faltou criado mudo. Vamos ter um mínimo de inteligência, não vamos ser pautados pela mídia burguesa. Eu quero saber o seguinte, para concluir, Aniele, eu desejo muita sorte no seu trabalho, mas eu gostaria muito, enquanto homem negro, enquanto militante da luta antirracista, eu gostaria muito, ministra, com todo o respeito do mundo, que você se pronunciasse contra a privatização de presídios, que você cobrasse o governo Lula, que você cobrasse o BNDES, que você cobrasse o ministro Fernando Haddad para parar com essa política de debêntures incentivadas para estimular a privatização de presídios, ministra. É isso que eu gostaria que você falasse. Por favor, é possível mostrar um compromisso na prática com a luta antirracista fazendo isso? Eu espero muito que sim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.